terceira aula. Então, eu vou necessitar que vocês peguem o livro de vocês e abram na página 77. E o assunto de hoje é os estados físicos da água. Vocês sabiam que a água ela é a maior substância encontrada no nosso planeta? Mas o que é água? A água é formada por 2 átomos de hidrogênio e por um átomo de oxigênio, formando assim a molécula H2O. Nós podemos encontrar água em 3 estados físicos. Quais são eles? O estado sólido, representado aqui pela geleira, o estado líquido, representado aqui pela água, que está caindo da torneira, e o estado gasoso, que é o vapor. Para a gente compreender melhor esses 3 estados físicos da água, a gente vai para um cartaz, mas antes, observem aqui. O que acontece com a água nesses 3 estados físicos? Observe que no estado sólido, as moléculas da água, elas ficam todas juntinhas. Observem aqui. Quando ela passa para o estado líquido, elas ficam um pouco separadas, né? Se espalham um pouco. E quando passa para o estado gasoso, observem que elas estão totalmente separadas. Então, observem bem a diferença das moléculas nesse estado. Vamos observar aqui, nesse cartaz, esse processo de transformação da água. Lembrando que, para que ocorra todo esse processo, vai depender da temperatura. Então, observem que eu coloquei aqui a perda de calor, identificando ele aqui na cor amarela, e o ganho de calor na cor laranja, para vocês compreenderem melhor aqui a explicação do quadro. Então, se nós formos ver esses estados físicos da água em escala de graus Celsius, então observe. No estado sólido, a água encontra-se em 0 graus Celsius, ou seja, negativada, muito fria. Mas quando a água passa para o estado líquido, ela fica entre 0 e 100 graus, tá? Ela fica ali no meio, intercalada ali. Quando ela passa para o estado gasoso, ela está em 100 graus Celsius ou mais elevado, muito quente, o vapor, tá? Mas como a gente chama essa transformação do estado sólido para o estado líquido? Chamamos essa transformação de fusão. E quando passamos do estado líquido para o estado gasoso, chamamos de vaporização. Vamos lá. É possível transformar a água do estado sólido para o estado gasoso. Observem aqui. Se eu pegar o estado sólido e levar automaticamente, transformar ela no estado gasoso, a gente dá o nome disso de sublimação. Mas quando eu passo do estado gasoso para o estado sólido, observem, se eu passar direto aqui do gasoso para o sólido, eu chamo isso de ressublimação. Mas é possível passar a água do estado gasoso para o estado líquido? Sim, chamamos isso de condensação. A mesma coisa se eu passar do estado líquido para o estado sólido, eu chamo de solidificação. Ok? Compreenderam a explicação? Observe no livro de vocês, também tem todo esse passo a passo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, realizem as atividades do livro e até a próxima aula. Smile and Learn. Nossa, que calor! Ei, olá! Estou preparando uns picolés de morango. Com o calor que está fazendo, eu fiquei com vontade. Mas para eles ficarem sólidos como estes, eu tenho que congelá-los e esperar um pouco. O quê? Você não sabe o que é sólido? É um dos estados da matéria. Não se preocupe, eu te explico rapidinho. A matéria, a substância da qual todas as coisas são feitas, pode ser encontrada em 3 estados. Líquido, como este suco de morango,
sólido, como este picolé, e gasoso, como o vapor desta panela. A bebida que tomamos está em estado líquido. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está, e o volume é sempre o mesmo. As partículas estão separadas e podem se mover. Você está vendo como elas se movem? Parece que estão dançando. Os picolés que comemos estão em estado sólido. A característica principal da matéria em estado sólido é que ela tem forma e volume constantes. As partículas estão organizadas e juntinhas. Tá vendo? Por último, o estado gasoso. O vapor da panela está em estado gasoso. A matéria em estado gasoso pode mudar de volume e de forma, ocupando todo o espaço do recipiente no qual está. Viu? As partículas estão muito separadas e podem se mover livremente. Olha só, elas parecem um pouco loucas. Você entendeu tudo? Vamos revisar. A matéria pode ser encontrada em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. A matéria em estado sólido sempre tem a mesma forma e ocupa o mesmo espaço. As partículas estão organizadas e juntinhas. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está. Sempre ocupa o mesmo espaço. Além disso, as suas partículas estão separadas e podem se mover. A matéria em estado gasoso tem volume e forma variáveis. As suas partículas estão muito separadas e se movem livremente. Vai ficar pronto rapidinho. Ei, olá! Estou preparando mais picolés para vender. Ficaram tão bons que já estão acabando. Estes já estão prontos, tá vendo? Quando eles esfriaram no congelador, eles solidificaram. Você sabe o que é a solidificação? É uma das mudanças de estado da matéria. Não se preocupe, que eu vou te explicar. Como você já sabe, a matéria pode estar em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. As mudanças de estado acontecem quando a matéria esquenta ou esfria. Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela passa para o estado líquido, o processo se chama fusão. Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela passa para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos também podem acontecer ao contrário, ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido e ela passa para o estado sólido, o processo se chama solidificação. Ah, não! Os picolés derreteram! Como eu sou distraída! Você se lembra como se chama a mudança do estado sólido para o estado líquido? Fusão! A mudança do estado sólido para o estado líquido se chama fusão. Quando a temperatura de um sólido aumenta, as partículas que compõem a matéria começam a se separar e podem se mover com mais facilidade. Tá vendo? Quando esquentamos o líquido, ele vira gás. Você se lembra como se chamava este processo? A mudança do estado líquido para o gasoso se chama vaporização. Quando esquentamos um líquido, as partículas que compõem a matéria se separam ainda mais umas das outras e podem se mover livremente pelo espaço. E se eu fechar esta panela? O vapor, quando toca a tampa, esfria e passa do estado gasoso para o estado líquido. Você se lembra como se chama este processo? Eu já contei para você antes. A mudança do estado gasoso para o estado líquido se chama condensação. Quando um gás esfria, as partículas da matéria começam a se juntar umas com as outras e se movem mais devagar, até que a matéria passa a ser líquida. Acho que os picolés que eu coloquei para congelar já devem estar prontos. Sim, eu coloquei uma forma com líquido no congelador e depois de um tempo está sólido. A mudança do estado líquido para o sólido se chama... Vamos lá, você sabe! Se chama solidificação. Na solidificação, as partículas da matéria ficam bem juntinhas, por isso não podem se mover muito. E estas são as mudanças de estado da matéria. Vamos revisar? Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela muda para o estado líquido, o processo se chama fusão.
Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela muda para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos também acontecem ao contrário, ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido, ela vai passar para o estado sólido. Este processo se chama solidificação. Bom, agora você já conhece as mudanças de estado da matéria. Eu tenho que ir embora para atender as pessoas. Tchau!